Segundo a médica Ana Cláudia Quintana Arantes, autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, o que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem aproveitá-la e não usarmos nosso tempo como gostaríamos. Para nos prepararmos para a morte, o ideal é que substituamos o medo e a angústia por sentimentos como aceitação e naturalidade. Esse é o Fale-me Mais Sobre Isso e o tema de hoje é possível se preparar para a morte? É sabido que religiões e crenças têm importantes papéis na preparação para a morte quando se fala em espiritualidade. Na filosofia oriental, por exemplo, existem exercícios específicos para isto. O principal deles é a meditação, que tem o objetivo de domar a mente, aliviar a ansiedade e as emoções negativas sempre, mas especialmente quando a finitude se aproxima. E no sentido prático, não raro ao questionar alguém sobre os sentimentos em relação à morte, a resposta vem com uma preocupação referente aos que ficam. O temor é não deixar bem a família ou as pessoas próximas e trazer aflição ou mais dificuldades em um momento tão delicado como o luto. Justamente por isso, temas como doação de órgãos e desejos para a cerimônia final, se a pessoa quer ser cremada ou sepultada, por exemplo, precisam e devem ser debatidos com antecedência. É preciso falar sobre isso. E para falar mais sobre isso, eu tenho aqui comigo o Adair Vieira, que é cerimonialista do Grupo Cortel, para falar sobre a preparação para esse momento. Então, Adair, conta pra gente, é possível se preparar antes para esse momento tão especial? Não só é possível, como é muito necessário, né? Hoje ainda a gente tem a questão do tabu de se falar sobre isso, né? Ninguém quer falar sobre a morte, sobre este momento, né? Ninguém quer falar com o filho, com o esposo, com o irmão. Como gostaria que fosse o momento da minha despedida, né? E isso é muito importante porque quando a família chega no momento, por exemplo, lá no crematório, para dar início ao velório, para a gente começar aquela conversa, aquele acolhimento com a família, né? Para perguntar para a família o que vocês gostariam que fosse dito, o que vocês gostariam que fosse feito neste momento, né? E às vezes as famílias elas não sabem, porque simplesmente elas nunca falaram sobre esse assunto. A gente já tem alguns casos assim, né, que a pessoa deixa por escrito uma carta, não é? Que dizendo ali que quer tal e tal música, que gostaria que tivesse pétalas de rosas no seu momento de cerimônia, né? Que gostaria que tivesse um brinde com um vinho, com uma champanhe, que fosse dito algumas coisas durante o seu cerimonial, né? Isso ajuda muito porque dá um norte para este momento, né? Então, às vezes a família chega lá, a gente pergunta como vocês gostariam que fosse? Não sei, a gente nunca conversou sobre isso. Então, sim, se preparar antes, conversar. Então, não precisa ser um assunto que seja tocado todo dia, mas em algum momento da sua história, da sua caminhada, parar com seus familiares, olha, o dia que acontecer eu gostaria que fosse assim, assim, assim. Isso facilita muito, isso é necessário tocar nesse assunto. Então nós do Grupo Cortel, a gente tem o nosso cerimonial personalizado. Então a gente vai de encontro ao cliente, né? Pergunta para os nossos familiares que estão ali de encontro, o que eles gostariam, né? Como gostaria que fosse essa cerimônia. A gente pode fazer uma carta personalizada para ser lida no momento inicial da cerimônia. A gente explica, não é, que a gente tem o nosso serviço religioso ecumênico, a gente explica o que é esse religioso ecumênico, para ele vir de encontro à fé da pessoa, né? Ou fazer aquilo que a família gostaria que fosse dito durante a sua despedida. Então a gente, do Grupo Cortel, nós personalizamos este momento para que ele seja único e inesquecível. Nós tivemos que nos reinventar com a questão da pandemia, né? Como nós proporcionar à família poder se despedir do seu ente querido num momento crítico, né? Então, o Grupo Cortel, ele criou uma estrutura externa, no ambiente externo, para que as pessoas pudessem, ao menos, ter esse momento de despedida, de homenagem ao seu familiar, né? Também a gente disponibiliza o nosso velório online, para aquelas pessoas que, por causa da pandemia ou porque moram em outros países, não conseguem chegar a tempo para a cerimônia, elas possam acompanhar esse momento tão importante que é o momento da despedida, né? E não esquece de deixar tua dúvida ou comentário na nossa caixinha de perguntas e falar mais sobre isso.